O podcast Cuidado e Política é um conteúdo da Think Olga em parceria com o Instituto Update. Desde o começo da pandemia, estamos falando sobre o cuidado e sobre a influência dele na vida das mulheres. Aqui, a cada episódio trazemos convidadas que nos ajudam a entender como o trabalho de cuidado e a política estão presentes em todos os momentos dos nossos dias. Quem são as candidatas e eleitas que estão fazendo diferença nesse cenário? Quer saber mais sobre elas? Então sobe o som e vem com a gente! O mais urgente é o cuidado com as pessoas e o cuidado com a Mãe Terra, né? Queremos muito trazer para esse debate também no Brasil esses direitos da natureza. E a gente vai com pautas sérias, com pautas urgentes, vamos precisar muito desse apoio da sociedade, feministas. Eu digo feministas porque também não basta ser mulher, né? E claro, para nós indígenas, a demarcação de terras indígenas é a prioridade número 1, porque para nós o direito ao território é o direito à existência, né? Cuidado e Política é o tema investigado pela Think Olga em parceria com o Instituto Update. E esse é o assunto que tratamos hoje com Sônia Guajajara, do PSOL. Ela é a primeira deputada federal indígena eleita em São Paulo. Foram mais de 150 mil votos, o que faz de Sônia a mais votada da história dos povos indígenas. Apesar do ânimo que o sucesso eleitoral trouxe, ela sabe que precisará de muita força e apoio para sustentar o trabalho nos próximos anos. Sua grande pauta é levar as vozes dos povos originários e historicamente oprimidos ao centro do debate político brasileiro. Ela tem como principais bandeiras a defesa da Amazônia e da Mata Atlântica, a defesa dos direitos das minorias, o respeito à diversidade e à pluralidade e a reconstrução da democracia no Brasil. Falar de cuidado com Sônia é pensar no cuidado de maneira amplificada. É olhar para a terra, para a água, para a floresta e para as pessoas. E esse cuidado está no centro de tudo. Te convidamos a ouvir essa conversa inspiradora com a deputada Sônia Guajajara. Muito obrigada, Sônia, pela sua presença aqui nesse podcast da Think Olga em parceria com o Instituto Update. Nós estamos falando já, desde o começo da pandemia sobre o cuidado e sobre a importância desse trabalho, e desse exercício para as mulheres. Então, esse podcast é um desdobramento do laboratório Think Olga, de exercícios de futuro e de inovação. E a gente tem você, nossa convidada mais do que especial, para falar um pouco sobre cuidado e política. Então, bem-vinda. Eu queria pedir para você se apresentar para as nossas ouvintes, contar um pouco quem é a Sônia, quem é a pessoa e quem é agora a deputada federal Sônia Guajajara. Olá, gente. Muito obrigada pelo espaço, a oportunidade de estar aqui com vocês também, nesse bate-papo. Eu sou a Sônia Guajajara, eu sou do povo Guajajara, eu venho do estado do Maranhão, agora residente em São Paulo. Por 9 anos estive à frente da coordenação executiva da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Também sou cofundadora da AMIGA, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, que é a nossa articulação aí maior, das mulheres indígenas do Brasil. E agora acabo de ser eleita, a primeira mulher indígena deputada federal pelo estado de São Paulo. A mais votada da história dos povos indígenas, é claro. Para nós, assim, muita alegria esse resultado. Claro que a gente queria mais, a gente lançou uma bancada indígena nessas eleições. Gostaríamos muito de ter eleitas deputadas estaduais. Não conseguimos ainda, em toda a história, nunca tivemos uma parlamentar estadual. Estamos aí com a Joênia concluindo seu mandato, infelizmente não foi eleita, reeleita. E aí estamos, eu e Célia Chacriabá em Minas Gerais, que vamos nós duas ali compor essa bancada do COCAR, abrindo caminhos para que outras mulheres possam chegar na sequência, É isso aí, gente. Muito obrigada.
Na torcida aqui também por mais mulheres indígenas em todos esses espaços, Sônia. A gente queria falar um pouco, né, sobre a visão que a gente tem aqui, né, no Sul-Sul, e a visão de como a América Latina, né, esses territórios têm avançado, né, no cuidado. Então, no Chile teve uma constituinte, né, que embora não tenha aprovado toda a Constituição, trouxe uma constituinte paritária, mulheres indígenas, idosas, mães, professoras para debater as novas leis para o país. Na Argentina, uma lei de aposentadoria para mães já foi sancionada. Na Bolívia, né, há alguns anos tem a lei da Mãe Terra, né, que protege os direitos da natureza, assim como das pessoas. E no Brasil a gente está começando, né, a ver essa mudança no cenário político. Como que você vê, Sônia, essa mudança de cenário e por que esse cuidado que a gente tem falado, na sua visão, precisa ser uma demanda, né, dentro dessa política institucional também? Exatamente, Amanda. O cuidado precisa ser uma demanda dentro do Congresso, dentro das assembleias legislativas, né? E precisam primeiro ser compreendido, porque acho que o mais difícil é essa compreensão, né, de quem está lá ocupando, de que nós temos que garantir o afeto, né, de garantir essa visão comunitária, que acabou o individualismo tomando conta, né, e aí fica muito cada um por si e quem manda é o lucro, né. E aí a gente chega com toda essa preocupação de que o mais urgente é o cuidado com as pessoas e o cuidado com a Mãe Terra, né? Queremos muito trazer para esse debate também no Brasil esses direitos da natureza, né? Porque é muito urgente que a gente rompa com esse modelo econômico altamente predatório, né? Que só destrói. E ainda é opressor, centralizador, né? E eu acho que está na hora da gente aldear o Congresso com essa cosmovisão, né? Com essa visão mais holística de mundo, de território, né? Onde o meio ambiente está no centro. Não só, né, pensar no que vem a partir da destruição, né, o lucro que vai se ganhar, mas o que se ganha com a preservação, né, com a proteção da biodiversidade, com a proteção dos modos de vidas, né, com a proteção das culturas. Então, para muita gente é ser romântica, né, é romantizar a política. E não é, né, não é romantizar a política, é a gente trazer para o centro o que de fato interessa para o bem viver, né, para que todas as pessoas possam estar bem. Então, acho que é esse sentimento, né, e é essa defesa que a gente leva agora para o Congresso Nacional. A gente já viu justamente, né, como você traz a importância dessa coletividade, desse movimento tão articulado que vocês fizeram nas eleições esse ano. Uma articulação de candidaturas indígenas, negras, quilombolas, feministas, enfim, de pessoas que lutam pela terra, pelo direito do acesso à terra, né? Professores, enfim, uma série de pessoas que vocês trouxeram junto, né? Que inovações você acredita que essas bancadas novas que vão ser formadas podem trazer para a política? E aí eu queria muito que você explicasse, falasse sobre o termo aldeária política que você traz. E dentro dessas inovações, né, pensando que bancadas vocês gostariam de compor lá dentro do Congresso e que estratégias vocês estão pensando em seguir, né? Assim, como que vocês pensam em fazer essa oposição ou até articulação lá dentro, né? Eu acho que tudo é uma questão de sensibilização, né? Nós temos que trazer para o nosso lado aquelas pessoas que estão lá e que ainda têm uma visão totalmente conservadora, né? E até retrógrada, mas por falta mesmo de informação, por falta de dados, por falta de conhecimento, né, sobre várias pautas. Nós mesmo, povos indígenas, há um distanciamento muito grande da sociedade não indígena, né, na maioria, assim, de nós, povos indígenas, e a gente atribui isso à falta de conhecimento sobre a nossa realidade, sobre, né,
o que a gente realmente é. E quando as pessoas conhecem, naturalmente se aproximam e passam a defender. Eu acho que a mesma coisa, a pauta ambiental, por exemplo, muita gente, mesmo candidatos ou agora parlamentares eleitos, não conhece, né? Não sabe a importância da proteção do meio ambiente, não entende o meio ambiente como todo lugar onde ele está e acaba pensando o meio ambiente lá longe, né? Lá na Amazônia. Então é importante pensar esse meio ambiente em todos os lugares, pensar também como fazer essa preservação ambiental urbana, né? Como pensar as cidades. E quando as pessoas entenderem que se não tiver a floresta em pé para garantir o ar, para garantir a água, para eles sobreviverem, né? Eu acho que vai ficar fácil dessa sensibilização, né? Mas, enfim, inicialmente nós queremos formar a bancada da terra, e aí essa bancada vai ser composta, né, por parlamentares que vêm desse campo progressista, que vêm no campo de centro-esquerda, e toda essa diversidade nossa que está aí articulando conjuntamente, né? Feministas, eu digo feministas porque também não basta ser mulher, né? Muitas mulheres acabam não entendendo também essa pauta da defesa das mulheres como pautas específicas, né? Então, acho que mulheres feministas, ambientalistas, esse movimento por moradia, como o próprio Boulos, né? A juventude. Temos aqui o Guilherme Cortez, também de São Paulo, né, que foi eleito. Trans, a Erika Hilton, estou falando bem da nossa bancada aqui do PSOL, que naturalmente vai estar junto, né, mas que a gente vai articular também com representações de outros partidos centro-esquerda que foram, né, que estão compondo, para a gente formar essa bancada da terra e contrapor ali, né, diretamente a bancada ruralista. Acho que a gente tem condição de ter ali também a bancada pela cultura, para a gente contrapor ali esse fundamentalismo religioso que também está lá na bancada da Bíblia, né? Acho que a gente pode compor essas duas bancadas ali forte para trazer, né, para o fronte essa urgência que é a proteção ambiental e a liberdade religiosa, né? Então, acho que no momento são essas duas pautas mais gerais. E, claro, para nós indígenas, a demarcação de terras indígenas é a prioridade número 1. Nesse governo, a demarcação foi totalmente paralisada, né? Foi uma decisão política desse governo de não demarcar territórios indígenas e ainda ficou tentando rever territórios já demarcados. Acho que, embora não seja uma atribuição do Congresso Nacional, e a gente não quer que seja mesmo, a demarcação de terras indígenas, a gente pode articular com o Executivo a retomada das demarcações de terra indígena no Brasil. E aí, para isso, nós já temos uma lista de 27 terras que estão com o estudo totalmente concluído e que agora só precisa mesmo da boa vontade política da presidência, né, em assinar. E aí, isso é claro que nós vamos estar ali com essa pastinha na mão para ser um dos primeiros atos, né, do Executivo. Então, acho que de início, né, assim, é isso que a gente pensa, de formar essas duas bancadas, pautar a demarcação de terras a partir dos estudos que já estão prontos, né? E aí, como urgência mesmo, como emergência, né? Tem toda essa situação das pessoas na rua, sem casa, essa situação das pessoas sem comida, né? E como o direito à moradia e o direito à alimentação é um direito constitucional, a gente precisa buscar articular formas para que esse direito seja implementado, né? E aí a gente reduzir, né, esse cenário social tão escabroso que a gente tem hoje no Brasil. Bastante trabalho, né, Sônia? Não, mas a gente fica muito contente de ter, né, vocês nos representando, e também temos pensado aqui que a gente tem, o quanto a gente tem, na verdade, a aprender, né, com as populações indígenas, enfim, que trazem, como você falou, esse cuidado com as pessoas e com a terra no seu cerne, né, na sua coletividade. O que ecologia e cuidado tem a ver? Então você perguntou também
anteriormente sobre o aldear política, né? E aí é isso, né? Eu acho que quando a gente trouxe a ideia, né, o aldear política, para além de só ocupar uma vaga por indígenas, né? É por isso que a gente lançou a ideia, né, do aldear política e logo em seguida a bancada, essa bancada que veio articulada pelo movimento indígena, né? Essa bancada que vem de partidos progressistas, porque é exatamente pensando, né, essas pautas coletivas que a gente já faz no movimento indígena. E aí as pautas prioritárias, né, do movimento indígena sempre foi né, esse cuidado com a mãe terra, né, essa mudança urgente, esse rompimento, na verdade, do modelo econômico com base na produção em grande escala para exportação, para atender às demandas do capitalismo. Que, na verdade, esse modelo hoje econômico com base na produção é produção de commodities e não de alimentos, né? Então, tudo isso tem a ver com essa cosmovisão indígena que linka a ecologia e o cuidado. E é por isso que a gente fala que é esse cuidado com as pessoas e com a mãe terra, né? Porque para nós a terra não é só o que dá o lucro, né? Mas é o que garante o sustento, o que garante a vida. E aí, para isso, é preciso pensar muito essa reforma dos sistemas alimentares, né? E as pessoas parar de pensar que é o agronegócio que é o responsável pela economia no Brasil. E aí, tudo bem, né? Se mas para onde que está indo o resultado desse PIB do agronegócio, né? Está servindo a quem, de fato? Né? E, claro, né, a resposta é muito lógica, está servindo para enriquecer cada vez mais esse 1% dos mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então, hoje, né, o que nós temos a apresentar é que não há mais como pensar uma agenda, assim, né, pensar crescimento econômico, pensar economia no Brasil, sem conectar com a agenda ambiental. É preciso subsidiar, garantir também, né, apoio para a agricultura familiar e trazer toda essa ideia da agroecologia, da agrofloresta, que são, né, pautas também aí totalmente secundárias, né, pelos governos. E a gente precisa trazer isso para o centro. Então, quando você fala meio ambiente, ecologia, cuidado, é você pensar nesse todo, né? É você pensar na proteção do território, considerando o território como território terra, território água, território floresta, território gente, né? Pensando todas essas conexões mesmo e o que representa esse todo, né? E não os fragmentos. Perfeito. E você trouxe, Sônia, no livro Sempre Foi Sobre Nós, que foi organizado pela Manuela Dávila, né? Seu relato sobre o quanto a gente está vivendo uma crise civilizatória, né? Que é climática, é social, é ambiental, é alimentar e humanitária. E o quanto as mulheres indígenas têm a capacidade de escutar a terra e os biomas, né? Então, é muito bonito, você fala que estou te citando aqui, o nosso modo de habitar, o nosso modo de viver, de cuidar da terra, pode salvar o planeta, mas é visto como uma ameaça. Isso é muito controverso. Nós estamos oferecendo apoio, disponibilidade para cuidar da vida de todo mundo, e ainda assim somos vistos como uma ameaça. Quais são seus sonhos, Sônia? Quais são os sonhos coletivos que você está levando e seus desejos, assim, pensando no que você gostaria de ver, né, sendo realizado na pauta do cuidado, né, estando nesse espaço político que você vai ocupar, felizmente, agora aqui no Congresso Nacional? Olha, o meu maior sonho é ver os territórios indígenas demarcados, todos os povos, né, ali com esse direito, né, ao território, porque para nós o direito ao território é o direito à existência, né? Então, em primeiro lugar, né, essa demarcação dos territórios indígenas e o respeito aos modos de vida,
Porque ainda hoje nossas culturas indígenas são vistas como culturas atrasadas, né? E as pessoas ainda subjugam muito a nossa capacidade, né? A nossa competência. E eu acho que isso precisa avançar, sabe? As pessoas precisam entender as culturas indígenas como culturas diferentes, né? E não culturas atrasadas. E então é esse reconhecimento e esse respeito, né? Às culturas e aos modos de vida. A gente precisa acabar com essa visão que as pessoas têm de que povos indígenas têm que estar lá no mato e sendo que nem esse direito ao território está sendo dado, né? E hoje nós, povos indígenas, estamos já em muitos lugares e não é integracionismo, sabe? Que a gente defende, como o Bolsonaro diz. O que a gente quer é o direito de estar em todos os espaços, mas com esse respeito, né? Também a essas especificidades. Então é isso, eu quero muito que a nossa presença não cause estranheza, né, onde a gente chega, porque infelizmente ainda hoje causa, né, muita estranheza em diversos lugares, e a gente só quer ser visto como pessoas, né? O Brasil é um país muito diverso de cultura, de povos, de territórios, e eu acho que isso precisa ser valorizado, né, e não subjugado. Lindo, Sônia, muito obrigada. A gente torce para que você seja muito bem recebida, tenha todo o respeito e parceria necessárias, né? Que a sociedade civil possa conseguir caminhando junto com vocês nesse mandato. Que seus sonhos, que também são os nossos, se realizem e que você, vou já emocionada, e que você, enfim, possa conquistar tudo isso, porque a gente acredita muito no seu mandato e em você como pessoa também. E te deseja, enfim, muita coragem, que é o que você nos traz de volta. A gente se inspira em você e tá aqui de mãos dadas nessa luta e nessa continuidade. Tá joia, gente. Muito obrigada, né? Muito obrigada. Recebo bem essa força de vocês. Vamos precisar, né? Seguir conectadas sempre. E é isso, né? É tudo novidade também, é um outro lugar de aprendizado, certamente, né? Mas o acúmulo do que a gente fez até aqui, enquanto movimento indígena, é o que vai nos orientar e nos sustentar ali, né? Enquanto indígenas, num lugar que não é bem-vindo, né? Eu sei que a gente não é bem-vinda ali, mas contamos muito, né, com essa força, com esse apoio todo e esse espaço também nos veículos de comunicação para a gente continuar levando a nossa voz longe. Essa foi a deputada federal Sônia Guajajara, levando adiante a mensagem dos povos indígenas e pautando a bancada do COCAR daqui para frente. No próximo e último episódio, vamos seguir falando do encontro entre cuidado e política. A convidada será Kate Lima, que disputou a candidatura como deputada estadual em São Paulo nesse ano e vem discutindo principalmente a presença das favelas nos espaços políticos. Isso tem tudo a ver com cuidado e você vai descobrir por quê.